A paz do Senhor, tios e tias do Ministério Infantil, a paz do Senhor, todos os membros do grupo da tia Simone e da tia Adriana, do grupo do Facebook, né? Do Ensinando e Ministrando com Propósito. Hoje eu sou a tia Ked, hoje eu vim aqui trazer para vocês uma ideia de um recurso, né? Um jogo que é um jogo já muito antigo, mas que a gente pode usar para ministrar para as nossas crianças, ensinando a palavra de Deus, ensinando sobre o plano de salvação. O nome desse jogo é, eu espero que vocês consigam ver aí, Amarelinha para o Céu. Olha que amarelinha grande, né? Mas, tia, tá faltando pedaço nessa amarelinha. Na verdade, não. Na verdade, eu fiz essa amarelinha no formato de uma bolsa, porque aí você pode levar ela para vários lugares. As peças ficam aqui dentro da bolsa. Olha aí, vou mostrar aqui para vocês, ó. Fica dentro, tem 2 compartimentos. E cada parte dessa amarelinha, ela traz um ensinamento, um versículo bíblico que você vai apresentar para suas crianças. Você pode fazer esse mesmo jogo várias vezes, né, mostrando para elas parte a parte. Primeiro a parte do escuro, depois a parte do vermelho, depois a parte do branco, do verde. E por último, né, mostrando as questões sobre como é o céu. Você pode até falar sobre como é o céu, né? Então, qual é a ideia primordial? Você vai ensinar brincando com as suas crianças. Você não vai só mostrar para elas a amarelinha, você vai colocar essa amarelinha no chão e vai brincar com as suas crianças. Você vai montar essa amarelinha. A primeira ministração, ela é montando a amarelinha junto com as crianças. O ideal é que você tenha uma pessoa para trabalhar junto com você, porque enquanto você vai falando, você vai mostrando os versículos, né? Você vai ter essa pessoa te auxiliando. Você pode, inclusive, até iniciar com uma conversação, né? A pessoa que vai te ajudar pode ser um pré-adolescente, né? Pode ser uma outra tia ou tio que seja auxiliar lá, que seja voluntário do Ministério Infantil. E aí você vai mostrando as peças e a pessoa vai pegando e montando lá na amarelinha. Você pode iniciar com uma conversa, convidando as pessoas. Assim, por exemplo, irmã, vamos brincar de amarelinha? Quem sabe o que é amarelinha? Aí a pessoa vem, vai brincar com você de amarelinha. E essa pessoa, ela vai querer ir direto pro céu. Só que você vai explicar para ela que não tem como ir direto pro céu sem passar por um caminho muito especial. E esse caminho você vai mostrar para ela através dessa montagem da amarelinha. Então eu vou montar agora com vocês, né? Daqui a pouco eu vou tirar uma foto e vou mostrar ela inteira, como é que ela vai ficar para vocês, tá bom? Vou colocar no vídeo, quando eu for editar, né? E aí eu vou mostrar agora as peças, tá bom? Primeiro você vai começar aqui falando sobre o céu. Fala sobre o céu. Ó, viu como começou o amarelo aqui? A ideia já é começar aqui nessa questão do amarelo. Então você vai dizer lá que Deus, ele criou todas as coisas, né? Você já está começando o plano da salvação. Deus, ele criou o céu, criou a terra, criou o ar, a água, separou as águas. E aí você pode falar um pouquinho assim, mas bem resumido, né? Sobre a criação de Deus. E ele criou a gente, o ser humano. Fez o homem, fez a mulher, mas o homem e a mulher pecaram. E por causa disso, Adão e Eva, né, que pecaram, eles foram expulsos lá do paraíso e eles ficaram afastados de Deus. Então aí o que você vai fazer? Você vai botar essa peça lá no chão, lá longe. E você vai mostrar o primeiro pedacinho da nossa amarelinha, né? Claro que essa parte amarela aqui, ela tem o versículo que fala sobre o céu, né? Sobre o amarelo, que é representando Deus. Eu até trouxe aqui um versículo para vocês, que é o versículo, deixa eu ver aqui, de Mateus não, desculpa. Lucas 18, 19, que quando Jesus fala que Deus é bom. Então você pode já falar sobre essa qualidade de Deus, esse atributo de Deus, que ele é bom, ele é maravilhoso, né? Então, por ele ser bom, ele não quis que nós ficássemos afastados dele. Ele queria que tivesse uma forma de nós voltarmos a ficar próximo dele novamente. E aí essa questão do caminho que você já vai puxar, o caminho da amarelinha, tá bom?
Aí você vai mostrar aqui a primeira parte. Vou colocar aqui embaixo. Vai tirando de dentro do bolso, primeiro bolso. Aí você vai mostrar aqui, ó. A primeira parte é o pecado. E aí você já vai falar, né? Que essa parte escura aqui, ó. Se você quiser, você pode colocar o preto. Eu coloquei o marrom por causa para ficar mais destacado, né? Coloquei aqui o pecado. Então, o pecado lá em Romanos, né? 3, 23, diz assim. Ó, peguei minha cola, tá, gente? Aqui, ó. O pecado, ele nos separa de Deus. Então, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, se nós continuarmos nesse ponto aqui, que é o ponto 0, nós vamos estar afastados de Deus. Nós não vamos conseguir, né, chegar lá perto de Deus. E aí você vai botar aquela parte amarela lá longe e essa parte aqui do outro lado. Porque aí você vai começar a montar a amarelinha. Você pode colocar velcro nessas partes aqui da amarelinha, tá? Para colar uma na outra. Eu não coloquei nada ainda, porque eu precisava primeiro apresentar para vocês, tá? Então, quando eu for mostrar para vocês, eu vou montar ela, mas ela sem o velcro. Depois eu vou colocar o velcro na minha. Vamos lá, vamos colocar aqui. Esse quadrado aqui, todos são do mesmo tamanho. Todos os quadrados, todos os espaços da amarelinha. Ele tem 28 por 28. Eu preferi fazer desse tamanho para ficar mais fácil para você pisar. E também cabe o pé de um adulto lá para você brincar junto com a sua criança. Tá bom? Então, vamos passar para a próxima parte, né? Eu vou agora apresentar para vocês o primeiro passo, porque aquele lá é o passo 0, é onde nós estamos, né? E o primeiro passo da nossa amarelinha, para a gente entrar no caminho que chega para o céu, é aceitando a Jesus. Reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então, eu vou trazer o versículo lá que fala em João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim, ó. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí você vai dizer, olha, o nosso caminho começou quando nós aceitamos a Jesus, porque somente Ele é o caminho. E a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida vai mudar. Você não vai mais ficar parado lá no ponto 0, né? Que esse aqui, ó, do pecado. Você vai passar a ter uma nova vida. E aí, cada parte você vai mostrando. Agora eu vou mostrar aqui a outra parte, que seria o ponto número 2. Vocês perceberam que a nossa amarelinha, ela não tem números, né? Ela é com palavras, justamente proposital mesmo, porque aí você não vai, a criança não vai dizer assim, então eu tenho que seguir 1 passo, 2 passos, 3 passos. Não. Esse caminho é Jesus, então eu não tenho primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. O primeiro passo é aceitar Jesus, né? Aí eu vou pra cá, ó, trocar, opa, gente, desculpa, não era essa não, era a outra, primeiro essa aqui. Essa aqui é o passo 2, vamos lá. A primeira coisa que Jesus vai fazer, né? A Bíblia diz, vinde a mim como você está aí, né? E aí, o que vai acontecer? Quando você chega do jeito que você tá lá, cheio de vergonha, Jesus vai mudar. Ele vai trocar a vergonha pela alegria. Então, a partir desse momento, você vai ser cheio da alegria do Espírito Santo. E aí você pode ler um versículo para elas ou mostrar. Minha sugestão é que você já tenha o versículo pronto para você mostrar para sua criança. Lá o versículo no cartaz. Tá lá em Isaías capítulo 6, versículo 7. Em lugar da vergonha e das ofensas pelas quais passaram e foram grandes, vocês terão honra, riquezas, alegria em dobro para sempre. Isaías 61, 7. Você vai ler esse versículo com a sua criança e vai mostrar para ela. Então, quando você aceita Jesus, você vai trocar a vergonha pela alegria, né? Jesus faz isso na nossa vida. E aí, você vai entrar na outra parte. Esse daqui é o ponto número 3. Veio Jesus, foi o número 1. Depois o número 2, trocar a alegria. E agora o número 3 aqui, ó. Trocar o medo pela fé, né? Quando você troca o medo pela fé, você se torna uma pessoa confiante, porque você vai ter a certeza de que o Senhor está contigo, e mesmo as coisas que você, perdão, aí tá balançando,
E mesmo as coisas que você acredita não ser possível, Jesus torna possível, né? Então, deixa eu pegar aqui, você vai pegar o versículo e você vai ler o versículo que está em Salmo 91:2, que diz assim, ó: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E aí você vai ser criança, você precisa praticar a sua fé. Você tira esse medo e começa a praticar a sua fé. E aí você lê esse versículo para ela, ó: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aí você vai frisar isso para sua criança. Jesus, ele tira o medo. E aí a nossa fé vai aumentando. E aí conforme a gente vai praticando a nossa fé, ela vai ficando maior. Amém? Então, se vocês perceberem, lá na nossa amarelinha, ela vai formar uma cruz, né? E aí você fala, ó, aqui a nossa cruz, né? É a passagem, é o caminho, né? E aí eu tenho aqui a outra parte, que eu vou concluir essa parte do vermelho do plano da salvação. Nascer de novo. Aí você pode citar a história lá que Jesus falou, Nicodemos procurou Jesus e ele queria saber, né, as coisas do reino de Deus, as coisas sobre o céu. E aí Jesus falou para ele que não tinha como ele saber, ele entender essas coisas se ele não nascesse de novo. Mas aí a criança pode pensar, tia, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Não, na verdade você vai nascer do Espírito. E aí você vai ler para sua criança o versículo, deixa eu pegar o versículo aqui. Você vai ler o versículo que diz assim, ó, lá em 2 Coríntios, capítulo 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? E para frisar ainda mais do que Jesus disse, ele falou para Nicodemos, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está lá em João 3:3. Por que se a gente não nascer de novo, a gente não pode ver o reino de Deus? Na verdade, não é que a gente não vai enxergar, é que a gente não vai conseguir entender as coisas sobrenaturais que Deus faz na nossa vida. Como é que Jesus consegue tirar a vergonha, né? E colocar a coragem, né? A certeza, colocar a alegria dentro de mim. Só se você nascer de novo. Se você nascer do Espírito, aí você vai conseguir compreender essas coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida. E aí, nós vamos poder passar para a próxima parte do plano de salvação. Vocês viram que eu estava falando até agora sobre Jesus e ainda falei do vermelho. E aí eu vou montando lá minha amarelinha do céu. Está chegando mais perto de chegar no céu, né? Eu vou para a próxima parte agora. Como é isso, tia Kate? Eu vou falar agora sobre a parte branca do plano da salvação. Ó. Então, quando eu nasci de novo, eu recebi o perdão de Deus. Eu aceitei a Jesus, recebi o perdão, olha aí o branco. O Senhor me purificou, o Senhor tirou meus pecados e a partir de agora eu vou buscar a santidade. Eu vou buscar a paz na minha vida. E aí você vai mostrar para sua criança, você vai ler o versículo que fala sobre essa parte, né? Então você vai lá e vai ler no versículo onde está em... Deixa eu achar aqui, santidade. Aqui, ó. Hebreus 12:14 diz assim, ó: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu vou buscar a santidade na minha vida para que eu possa ver a Deus, porque Deus é santo. Deus é santo, então eu tenho que buscar a santidade, porque se o meu Deus é santo, eu quero ser como Ele, eu quero ser santo também. Eu quero buscar a paz, eu não vou ficar brigando com todo mundo, eu não vou ficar brigando com meus coleguinhas, eu não vou ficar brigando com meus irmãos, eu vou buscar a paz e a santidade na minha vida, eu vou buscar ser limpo todo o tempo, não mentir, né? Não brigar, não falar, trapacear. Por quê? Porque assim eu vou alcançar a santidade. Amém? E aí você vai ler os versículos, né? Você vai falando para eles.
E você já vai para a próxima parte aqui, né? Comecei na parte branca, mas eu ainda não parei, né? O que que eu preciso mais para me continuar nessa santidade? O que que eu preciso? Eu vou aqui, ó, no outro bolso ainda tem. Eu vou praticar o amor e o perdão. Jesus perdoou meus pecados, então eu vou perdoar aquelas pessoas que me ofendeu também. E aí eu vou ler aqui no versículo, né, que fala assim, ó, do perdão. Tá em Colossenses 3,13, diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Assim, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que maravilha. Se eu perdoo, se eu amo meu irmão, seguindo o exemplo de Jesus, porque Jesus, ele me amou, ele me ama, capaz de nos perdoar, se nós nos arrependermos verdadeiramente. Amém? Então vamos passar aqui para a próxima parte. Tá terminando, estamos chegando na parte verde. Chegando na parte verde da amarelinha, você vai. E aí nós vamos falar agora sobre congregar e cooperar. Quando eu estou congregando, eu estou aprendendo. Eu estou na igreja, participando das reuniões. E aí o que que acontece? Eu vou crescer espiritualmente, porque lá eu vou para a escola dominical, eu vou aprender as histórias da Bíblia, eu vou aprender a ler, eu vou aprender a encontrar os versículos da Bíblia. E também eu vou fazer uma coisa muito importante, eu vou cooperar. Nessa parte da cooperação, eu vou fazer o quê? Eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou evangelizar outras crianças. Então isso você vai enfatizar com elas. E aí no versículo que fala sobre cooperar e coordenar, você pode falar em Hebreus 10, 25a, e diz assim, ó: não deixemos de congregar-nos. E aí quando você falar sobre ofertar e dizimar, né, dentro da parte de cooperação, você pode citar 2 Coríntios 9, 7, que diz assim, ó: que cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém, né? Que maravilha, né? E aí você está ensinando a criança que ela vai congregar e vai cooperar e ela vai crescer espiritualmente. Mas para crescer não é só isso. Aí nós vamos falar agora de uma coisa muito importante, que é o quê? Estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Quando eu estudo a Bíblia, eu continuo crescendo espiritualmente, porque eu vou aprender as verdades, eu vou aprender sobre o que é realmente a palavra de Deus e como ela pode agir na minha vida. E eu vou conhecer a Deus, vou passar a ter uma intimidade com Deus, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus. E aí eu vou ler para minha criança, né, o versículo que diz aqui, ó, em Salmo 119 e 105. Tem muitos versículos, tem muitos outros. Esse aqui é só um que eu vou citar, tá? E diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ai, que maravilha! Através da palavra de Deus eu vou encontrar luz para o meu caminho. Eu vou aprender como seguir agradando ao Senhor. E Ele vai estar se agradando de mim também. Estudar a Bíblia. Versículo muito importante, né? Outra coisa, a gente acá finalizando aqui a parte que fala agora, ó, sobre, vamos falar sobre orar e jejuar. Tem um versículo também, né, que você pode falar sobre isso, que diz bem assim, ó: praticar o jejum e oração, diz: assim nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu às nossas orações. Esdras 8, 23. Como assim, pedindo a Ele que nos protegesse? Você pode pedir ao Senhor que Ele te proteja dos teus pensamentos negativos, né, da tua boca que muitas vezes fala palavrão, briga com seu amiguinho, para que o Senhor venha te proteger, os teus ouvidos, para que você não venha ouvir coisas que não vão guardar, que não vão se tornar coisas boas no seu coração. Então você ora e jejua pedindo para o Senhor te fortalecer espiritualmente. É para isso que o jejum e a oração servem na nossa vida. A oração, eu posso conversar com Deus através da oração.
eu posso falar para ele dos meus sentimentos. Ele já sabe, mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir da criança. E aí você ensina para sua criança isso, que ele pode orar e falar com Deus e dizer para Deus como ele está se sentindo e pedir para o Senhor trocar aquele sentimento ruim que ele tem por um sentimento bom. Quando você jejua, você está matando a sua carne. Como é isso? Você vai deixar, por exemplo, de comer, tomar refrigerante, comer um doce, algo, né, que você gosta muito, você para se fortalecer espiritualmente. Porque a partir do momento que você mata a sua carne, você alimenta o seu espírito. E o seu espírito fica forte, né? E quanto mais você está forte espiritualmente, mais próximo de Deus você está. Amém? E aí você vai concluir a sua parte da sua amarelinha, né? Falando lá para as crianças novamente sobre o céu, viu? E aí você vai falar como é que é o céu, que as ruas são de ouro, são de cristais, lá no céu não pode haver pecado, por isso que o homem ficou afastado de Deus, foi expulso e precisa de Jesus para entrar no céu, ele é o único caminho. Vocês viram então, olha, formei uma bolsa, né? E aí eu posso levar para todo lado, pode colocar uma alcinha aqui. Essa bolsa eu fiz ela com 2 pedaços, duas placas de EVA amarela e 2 pretas. Por que eu botei o preto atrás? Primeiro, para ele não derrapar, né? Porque só uma fica fininha. E segundo, porque o preto ele não suja no chão, ele tem mais dificuldade para sujar, né? Os outros todos também, então assim, ó, todos encapadinhos, né? O preto por trás. E como eu falei para vocês, essa daqui foram 10 plaquinhas desse tamanho, né? De 28 por 28. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado. Esse recurso, o Senhor me inspirou, né, a fazer essa ministração já faz muito tempo. Foi através de um programa de televisão na Boas Novas. Não sei se vocês chegaram a ver esse programa, se vocês conhecem. O Baba é Bíblia, que passava na TV, na Rede Boas Novas. Eu assisti esse programa e a tia Sara Cura estava ensinando a brincar de amarelinha, falando sobre isso, sobre a vergonha, sobre o medo. E o Senhor foi me mostrando versículos enquanto ela estava fazendo essa brincadeira lá no programa. Perdão o barulho aí, gente. Eu me mostrando versículos. E desses versículos surgiu essa ministração. Eu coloquei ela na minha apostila, ó. Ela tá toda arriscada porque esses dias eu orando e o Senhor foi me mostrando uma nova versão para ela, né? Para trazer algo bem atualizado. Como nós sabemos, a palavra de Deus, ela se atualiza. E essa apostila, ela já tem aqui no canal da tia Simone e da tia Adriana, tá bom? E lá tem a amarelinha. E eu vou postar a foto e a nova versão, escrevendo como foi que eu fiz essa nova versão da amarelinha do céu. Na verdade, o nome não é mais amarelinha do céu, agora é amarelinha para o céu. Amém? Espero que vocês tenham gostado e que o Senhor venha abençoar todos e as crianças venham aprender cada vez mais, né? Através desse recurso maravilhoso. Fiquem com Deus e vamos orar para agradecer. Querido Deus, eterno Pai, te louvo e te agradeço, Pai, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor está me dando de mostrar, Pai, esse recurso e que outras pessoas possam usar, possam fazer e muitas crianças possam aprender a Tua palavra e o Teu plano para nossas vidas através desse recurso. Em nome de Jesus, amém. Um beijão para todo mundo. Tchau, fiquem com Deus.